Olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma quarta-feira, mais uma Evangelioterapia, diretamente da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, aqui em Nova Russas, no Ceará. Muito feliz por estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje a gente vai, primeiramente, é claro, iniciar com esse momento de prece, estabelecendo essa conexão com o alto, com os nossos guias, mentores espirituais, para que a gente possa, através dessa elevação, nos conectar com cada vez mais com essa frequência vibratória que nos eleva, que nos engrandece, que nos traz serenidade, que nos traz paz, conexão. E dessa forma a gente conversa com a espiritualidade, fazendo uma prece de forma espontânea, pedindo auxílio para que a gente possa absorver nesse momento em que falaremos, né, de alguma forma do Evangelho, de conhecimento, explanaremos um pouco mais sobre a maneira de como a gente lidar com as dores, com o sofrimento, e isso ajuda a gente no nosso processo de desenvolvimento. Estejamos todos abertos para captar, para absorver, para colocar em prática nas nossas vidas, nos nossos relacionamentos com os outros e conosco mesmo. E que Jesus continue abençoando a todos nós, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Bem, pessoal, dito isso, eu resgatei aqui, a gente vai fazer uma palestra que está fora do nosso cronograma, né? Quando a gente vem, a gente já está lá na frente, lá no capítulo 10, passando para o capítulo 11, e hoje houve um processo de substituição, né? Na palestra, e eu resgatei uma palestra de 2 anos atrás, que nós falamos sobre o bem e o mal sofrer. E foi exatamente, não foi nesse dia, mas foi entre o dia 31, mais ou menos, de maio de 2023, que nós trouxemos essa fala. Então, é sempre bom a gente tocar nesse assunto, porque eu acho muito importante o capítulo de número 5, Bem-aventurados os aflitos, que ele toca num ponto em que todos nós passamos por dor, sofrimento, e muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas situações. E foi a primeira palestra, vamos dizer assim, né, se vocês querem chamar de palestra, onde eu fiz uma reunião tipo um colar de pérolas dos livros da Joana de Ângeles, da série psicológica, né, e ela me deu muitas, vamos dizer assim, me trouxe muitos ensinamentos para preparar essa palestra. Então, quando eu fui convidado para fazer essa palestra hoje, que não estava prevista, foi a primeira que me veio à mente, foi essa. Então, acredito que, da mesma forma que ela me ajuda, a gente pode trazer alguma coisa também, né, para todos vocês. Então, como faz parte da evangelioterapia, né, só para identificar, fica lá no capítulo 5, como eu já disse, Bem-aventurados os aflitos, e vamos trazer aqui um trecho, né, da leitura evangélica, que diz o seguinte, remete ao Sermão da Montanha, né, que é uma das bem-aventuranças. Então, a leitura começa dizendo o seguinte, quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, que deles é o reino dos céus, será que ele se referia àqueles que sofrem em geral? Porque todos aqueles que estão nesse mundo sofrem. Esteja sobre o trono ou sobre a palha, mas há poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzi-los ao reino de Deus. Então, aqui já ficou bem claro para a gente que todos nós passamos por sofrimentos, independente de onde nós estivermos. E aí traz esse destaque aqui, o que seria, Claudio, sofrer bem? Né? Como é que se sofre bem? Porque o título é esse, né? Instruções dos Espíritos, bem e mal sofrer. E a leitura segue dizendo o seguinte, frequentemente, ele vos disse que não colocava fardos pesados em ombros fracos. O fardo é proporcional às forças. Então, já destacando aqui, se a gente olha para o lado e vê assim, nossa, mas tá difícil, tá pesado, por que eu estou sofrendo mais do que o outro? Porque você é mais forte do que o outro. Você tem a capacidade de suportar mais do que as outras pessoas. Não tá ali, eu estou no meu limite. Então, você ainda está dentro. E às vezes é para onde a gente está olhando. Então, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem, maior será a recompensa. Quanto à aflição, não seja penosa. Mas essa recompensa é preciso merecê-la. E é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então, é interessante quando a gente fala sobre essas tribulações, os problemas, as dores,
e fala aqui sobre a questão do merecimento. Pode observar que a gente está sempre utilizando essa fala. Quando a gente leva lá para o jardim no final, né, de acordo, né, que seja feito esse tratamento, de acordo com o merecimento e as nossas necessidades. Então, tem um limite estabelecido. Será que eu venho para a casa espírita, até no início da prece, quando a gente trouxe essa fala, para que a gente esteja receptivo àquilo que será disponibilizado hoje, seja de conhecimento, seja do passo, seja na dinâmica, né? Como é que a gente vem para cá? Sobrecarregado, carregado, venho para cá para jogar um pouco para fora, eu venho para cá concentrado no que está sendo dito aqui, ou eu venho por vir, ou eu tenho que ir, eu vou para lá porque senão não vou fazer o tratamento, né? Uma coisa assim meio condicionada, porque você fala assim, poxa, a casa, ela exige que eu faça 8 semanas assistindo palestra para poder passar por um tratamento, né? E é interessante que tem pessoas que, às vezes, chega o dia do atendimento delas, elas dizem assim, não, pode colocar outra pessoa, que agora está tudo bem comigo. Vocês acreditam que acontece isso? Aconteceu essa semana. Não, pode colocar outra pessoa, se eu precisar depois, eu falo com vocês. Ótimo, porque tem muita gente precisando de atendimento, né? Então, você vê que ela, inclusive, ela diz assim, esse evangelho está me ajudando demais. Ele já me deu o que eu precisava. Né? Na evangeloterapia, nas palestras, eu já tenho ouvido aquilo que eu preciso para a minha vida agora. Então, para mim, está suficiente. E por que tem essas 8 semanas? Por que a gente costuma dizer sempre isso? Da gente merecer. Quando chegar no seu atendimento, é diferente. Você já ouviu muita coisa talvez já tenha se transformado dentro de você, dentro desse processo. A gente sabe que é um período curto de tempo, é verdade. São praticamente ali 2 meses depois. Mas 2 meses, você estudando qualquer coisa que seja, toda semana, uma vez por semana, 1 hora, alguma coisa para mudar, né? E é de forma positiva. Então, é aquela coisa que a gente fala sobre essa questão do equilíbrio. Porque o tratamento, não tenha dúvida nenhuma, ele ajuda demais. Tem casos que vão precisar de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atendimentos e por aí vai. E, às vezes, algumas coisas não conseguem ser resolvidas. Mas, por exemplo, eu vou utilizar com vocês, por exemplo, as minhas fichas das patologias que eu já coloquei em tratamentos anteriores. Quando eu olho para fichas de 2 anos atrás, as patologias já não tem mais quase nenhuma daquelas. Pareceram coisas diferentes, é verdade, umas aqui se repetem, mas muitas delas eu consegui me libertar de coisas que para mim me incomodavam. Eu colocava como patologia na ficha e hoje não tem mais. Né? Então, isso tudo vem de acordo com o nosso trabalho, com o nosso merecimento, com a nossa força de vontade. Então, é por isso que a vida está cheia de tribulações e a gente precisa merecer. Então, esse merecimento vem de acordo com o entendimento. Ah, Cláudio, então eu preciso me tornar espírita para passar pelo tratamento? Aí eu pergunto para vocês, alguma vez já foi exigido isso de vocês? Tanto é que na ficha tem um espaço lá, religião. Você pode colocar lá católica, a religião que você for. Não é preciso você se tornar, nem acreditar em reencarnação. Mas é preciso você ter pelo menos fé em Deus. Se você chegou até aqui, se busca algum tipo de atendimento, é porque de alguma forma você já esgotou alguma coisa lá fora e está vindo procurar aqui. Ou então você tem um entendimento de que isso já faz parte do processo, eu já sou um espírita há mais tempo, já tenho um conhecimento, e eu preciso merecer isso também. Então, o que é que diz mais? Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. É para a gente agradecer pelas oportunidades dessas tribulações. Quando vos atinge um motivo de inquietação ou de contrariedade, esforçai-vos por superá-lo, e quando chegardes a dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei-vos com justa satisfação, eu fui mais forte. Porque aqui é uma conquista, pessoal. Somos nós que vencemos a nós mesmos. Essa luta que ele fala aqui, vos envia a luta, é exatamente essa oportunidade, a vida que nós recebemos. Esse palco das reencarnações, vamos dizer aqui. E aqui, quando ele fala esforçai-vos, dominar, tudo isso é verbo, é ação, né? Então, eu fiz, eu me esforcei, eu consegui dominar as minhas más inclinações, como o próprio texto fala para a gente, sobre o que caracteriza um verdadeiro espírita, na verdade. E aí Jesus vem e diz, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz,
no mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nós também venceremos. Porque, afinal de contas, Jesus veio para quê? Ser o nosso modelo, ser o nosso guia, trazer para a gente, mostrar para a gente o caminho que nós devemos seguir. E aí você olha para Jesus, que não merecia passar por nada daquilo, e aí você se pergunta, alguém já assistiu Paixão de Cristo? Eu acho que todo mundo já assistiu, né? Será que Jesus sofreu? Será que a gente já sofreu pelo menos um tiquinho do que ele passou? Então ele veio para mostrar que mesmo diante de todas aquelas situações, tribulações, ele venceu. Em nenhum momento ele perdeu as estribeiras e continuou sendo exemplo e luz. Bem-aventurados os aflitos. Pode, pois, ser traduzido assim. Bem-aventurados, ou seja, felizes, aqueles que têm oportunidades de provarem a sua fé, sua firmeza, sua perseverança e sua submissão à vontade de Deus. Porque terão o cêntuplo de alegria que lhes falta na terra e depois do trabalho virá o repouso. É claro que não se engane que depois do trabalho que ele fala aqui é relacionado a essa questão dessas dificuldades. O repouso é a tranquilidade depois das tribulações. E aí, dito isso, né, eu até me detive por um certo tempo aqui na leitura ainda, mas eu gostaria mesmo de focar, se não der tempo a gente concluir hoje, eu trago em outra oportunidade a conclusão dessa palestra, porque eu não vou, de certa forma, acelerar para a gente poder trazer todo esse conteúdo hoje. Né, eu já fiz ela da outra vez, foram em duas quartas-feiras, né, consecutivas. Já fiz em uma vez também, mas ficou muito atropelado. Então, para que a gente possa ter tranquilidade, vamos com calma, e onde parar a gente continua depois, tá? Então, trazendo aqui esse, como eu disse para vocês anteriormente, esse colar de pérolas, são 16 livros da série psicológica da Joana de Ângeles. Na minha humilde opinião, Divaldo Pereira Franco deixou em torno de 260 obras. Se eu não me engano, ele desencarnou recentemente, né, logo após completar 98 anos, e ficaram ainda 3 livros para serem lançados, se eu não me engano. Ainda estão prontos, vão ser lançados depois da morte dele. Mas, assim, se eu tivesse deixado só essas 16 obras aqui, já para mim já tinha servido, né, porque é muito rica essa obra. E ele vem bem de encontro a esse momento em que nós estamos vivendo, de realmente de tribulações, de dificuldades, de desequilíbrios emocionais. Muitas vezes é muito fácil a gente perder a calma, a serenidade, a tranquilidade diante desse mundo de hoje. Quem nunca, né? Então, aqui vem trazendo, pontuando, mostrando tudo. O que as causas, os motivos das doenças, das dores, do sofrimento e tal. E hoje, pelo menos aqui, dentro desse assunto, em todos os 16 livros, tem parte que fala sobre isso. Se eu pegasse somente um, já daria para a gente fazer uma palestra sobre ele. Mas eu tirei trechos para a gente poder refletir. E no primeiro deles, inclusive, eu trouxe na ordem cronológica dos livros, do 1 ao 16. O primeiro livro da série psicológica da Joana é Jesus e a Atualidade. Inclusive, tem uma palestra que eu já fiz só sobre esse livro, inclusive, também. E lá no capítulo 18, ele fala Jesus e os sofrimentos. E olha o que é que Joana diz para a gente. Nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas e toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que conseguirás. Nada te impede o tentame, basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. O que a Joana está dizendo para a gente aqui, senão quase todas essas pessoas falam aí sobre a lei da atração, esses coaches de palestras que trazem falando sobre a gente pensar de forma positiva, né? Então é você crer, você acreditar que vai conseguir. Mas vem aquela história do imediatismo, né, que eu costumo trazer. A gente quer agora. Eu quero me livrar do problema exatamente agora. Não dá para esperar muito, não. Só que tem a questão do tempo. O tempo é nosso companheiro, é nosso amigo. E vai chegar. Então, a gente precisa abandonar, quando fala aqui, que eu destaquei também a complacência com as dores, é a gente não dar valor a ela, não ficar olhando para ela, alimentando o problema. Mas a solução, como é que eu faço para sair dela? Acreditar que conseguirá não é só acreditar, mas também ter a questão da ação, se movimentar nessa direção de se libertar desse problema. E ela fala,
ter um desejo forte de libertação. Eu quero. São frases positivas. Alguns por aí chamam de mantras, né, que se repetem, você fala coisas positivas, que eu vou conseguir, eu mereço, né, eu confio e tudo. Eu tenho força de vontade, isso tudo faz parte de pensamento, coisa que a gente cria. Estou ouvindo até essa semana, a gente fala assim muito que nós somos co-criadores, né? E, na verdade, nós somos criadores da nossa realidade. Né? A gente é quem cria tudo. Então, sacudido pela dúvida, manda embora, rechaça. Perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Ademais, apela para Jesus com firmeza, certo de que tua rogativa não ficará sem resposta. E abre-te o influxo da força restauradora, não lhe impondo barreiras. Né, que às vezes a gente, não, vou fazer, mas tem isso, né? É tão difícil, aí vem aquelas coisas querendo te atrapalhar, te derrubar. E a gente mesmo cria os obstáculos, que poderia ser mais tranquilo. Então, se queres a paz e a saúde, e crês que sua imediata conquista, não adieis o teu momento de consegui-las, pois este é agora. E aí eu já fiz essa pergunta várias vezes, em outras palestras, inclusive. Se eu pedir para levantar a mão, quem é que quer saúde? Todo mundo vai levantar a mão. Quem quer paz? Todo mundo vai levantar. Então, a gente precisa ser essa paz que a gente deseja. E vibrar saúde. Né? Se libertando do pessimismo, como fala aqui. E quando fala com firmeza, certo, na tua rogativa, isso aqui é uma prece. É uma conversa com Deus. Essa conversa positiva é com Deus. E a prece, ela não precisa ser decorada. Para isso, a gente vai lá para o capítulo 27, pedir obtereis do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, que é só sobre preces, que vai falar sobre isso. É tão interessante, está tudo no Evangelho. O Evangelho, nós temos disponível aqui, talvez não, na minha opinião, o livro mais importante que já foi lançado até hoje. Para tudo que você for fazer, tem tudo nele que a gente precisa. Para ser positivo, para seguir em frente, para entender de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que está fazendo aqui, as nossas relações, por que a gente sofre, entender sobre a reencarnação, a prece, todas as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, está tudo aqui. E eu vendo aqui R$10 um livro desse. Né? E a gente, às vezes, claro que a gente não vai utilizar somente, tem tantos outros livros que vêm engrandecer e trazer outras coisas, mas é um livro de cabeceira. É por isso que nos grupos que eu faço parte, eu coloco todos os dias o Evangelho lá. Para que a gente, se tiver um tempinho, faça a leitura do Evangelho, reflita um pouquinho sobre ele. Tem o dia do Evangelho no lar, tem Evangelho terapia, por que será? Né? Então, é só a gente raciocinar um pouco nessa rogativa, nessas instruções, é o nosso manual. Né? Eu costumo dizer muitas vezes, se você compra um celular, ele vem com manual, se você compra um notebook, ele vem com manual, o ventilador, como é que monta, às vezes na caixa, mas tudo vem com manual. E a gente nasce, como é que é o manual para cuidar de alguém, para lidar com as pessoas? Na minha opinião, é o Evangelho. Tem tudo que a gente precisa para lidar, fala sobre honrar pai e mãe, sobre tudo. E aí você, quando começa a inserir isso dentro da educação dos filhos, já com os seus exemplos, né, por mais que muitas vezes eles não frequentem, ou seja, seja qual for a religião, se você vivencia, de certa forma, ou procura vivenciar um pouco, porque nesse mesmo evangelho está lá o homem de bem. Tem um capítulo que fala sobre o que é ser um verdadeiro homem de bem. E todo aquele que estiver no caminho de sê-lo, já está fazendo ali a sua parte. Lembrando, nós não estamos pedindo perfeição de ninguém, mas que a gente esteja realmente nessa caminhada de melhoria. E aqui vamos para o segundo livro da série psicológica da Joana de Ângeles, no capítulo 33, fala os sofrimentos humanos. E aqui ela diz para a gente o seguinte: encontrado o sofrimento, o homem tem o dever de identificar suas causas. Por que eu estou sofrendo? Que procedem dos atos degenerativos próximos ou remotos. O que é isso aqui? Capítulo 5, mesmo capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, causas anteriores e causas atuais das aflições. Se eu não encontro nesta vida, ela vai estar numa vida antes dessa. Exatamente o que a Joana está dizendo aqui.
Então, referentes às suas reencarnações, ao lado daqueles que ressumam das dívidas kármicas, estão os decorrentes de suas emoções desequilibradas, que têm nascentes no egoísmo, no apego, na imaturidade psicológica. Então, aqui ela já traz, ao mesmo tempo que ela remonta aqui a questão da reencarnação, falando sobre vidas passadas e coisas atuais, ela vem falar sobre nossas emoções. Ela vem falar sobre a nossa imaturidade psicológica. Na verdade, nós estamos engatinhando nesse processo, no apego a coisas, a pessoas, no egoísmo, no orgulho, é tudo incluído nesse pacote aqui. Tudo nasce disso aqui, das nossas emoções que dificilmente estão em equilíbrio, ou se desequilibram facilmente com as coisas que nos acontecem no dia a dia. E daí, é normal isso acontecer? Sim. Não é legal, é permanecer desequilibrado. Ainda estamos nesse processo, né? Então, devido a essa imaturidade ainda psicológica, e aí quando a gente já tem esse entendimento, quando alguma coisa me tira do prumo, vamos dizer assim, do meu equilíbrio, eu procuro rapidamente voltar. Eu não vou deixar que aquilo continue me atingindo, que eu perca minha noite de sono, que eu amanheça um dia e não consiga ter um dia positivo e bem. Isso tudo é trabalho, né? Então, quando a gente vai aqui, inclusive, eu vou até deixar a dica do capítulo, no capítulo seguinte, fala sobre os recursos, fica dever de casa, né? No livro O Homem Integral, no segundo livro da série psicológica da Joana de Anjos, quem quiser saber mais sobre isso para se libertar, capítulo 34 e 35, vai falar sobre isso. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês quando acabar a palestra. O que mais ela diz para a gente aqui? Solução, que já traz um pouco, né? Impõe-se-lhe o trabalho de condicionar a mente à necessidade da harmonia. Eu preciso ter minha mente harmonizada. E eu vou fazer de tudo para que ela permaneça dessa forma. Independente do que esteja acontecendo ao redor. Eu preciso de paz, eu preciso de equilíbrio. Recorrendo à meditação em torno das finalidades altruístas da vida. Tem tanta coisa boa que a gente pode fazer por si mesmo e pelos outros. Disciplinando a nossa vontade, exercitando a tranquilidade diante dos acontecimentos que não podem ser evitados. Eu posso evitar como é que as outras pessoas vão agir comigo? Como elas vão se dirigir para mim? Não tem como. Mas eu posso tentar controlar as minhas reações e as minhas ações diante das situações. É fácil? Não é fácil. Mas eu posso começar a perceber. É através da percepção de como eu sou que eu consigo reagir ou agir diante de determinadas situações. Então, fala sobre a questão da meditação. Porque será que a gente tem tempo? Será que a gente tira tempo? 10 minutos por dia? Quantos minutos será que a gente passa com o dedinho fazendo assim, nas redes sociais? Será que eu não posso parar o dedinho, fechar os olhos e refletir 10 minutos? Vamos começar com 2, para ser mais justo, que eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil, porque eu faço. No início a cabeça fica... Você fecha os olhos, aí barulho do carro, aí o gato que mia ali, não sei o quê, tem a conta para pagar. Aí você tenta de novo e não consegue, mas é tentando que você vai conseguindo. Precisa começar. E aí daqui a pouco você começa a fazer o que a gente faz aqui no final? Exercício de respiração. O que a gente faz aqui? A gente não mentaliza lá na cachoeira? Fazer a mesma coisa. A dinâmica aqui, se vocês perceberem, a gente deixa 10 minutos para fazer. Isso aqui é uma meditação guiada. Nada mais do que isso. Só que a gente desdobra todo mundo, vai para lá e a gente vivencia aquilo. As pessoas veem acontecendo. E nós temos a potencialidade, a capacidade de mentalizar isso. A gente fecha os olhos um pouco, respira fundo, se imagina num jardim, na cachoeira caindo sobre as nossas cabeças, a conexão, o cheiro dos pássaros, das flores, faz uma prece, pede ajuda. Isso é meditação também. Né? E você imagina, mentaliza, se vocês quiserem, na internet está cheio. Bota lá meditação guiada, deixa a pessoa falando, fecha os olhos e vai. Mas é importante que a gente tire um tempinho para isso, porque isso ajuda e muito no nosso processo também de autoconhecimento, porque a gente reflete. Quem nunca sentou num ônibus, sei lá, num avião, para fazer uma viagem, e você para ali e começa a olhar aquela paisagem ali, o que acontece? Será que a mente da gente não começa a viajar,
a pensar em coisas, sobre a vida, coisas que normalmente a gente não faz no dia a dia, porque a gente não tira um tempo para fazer. Então fica essa dica para que a gente possa disciplinar a nossa vontade também, educando nossas emoções, nossa mente. Tudo isso faz parte de um processo educativo, degrau por degrau, que a gente vai avançando sempre. Já no capítulo 33 desse mesmo livro, ainda continuando o Homem Integral, a gente traz essa frase para a gente refletir, que está atribuída a Francisco de Assis, que diz o seguinte: Senhor, dai-me força para mudar o que pode ser mudado, resignação para aceitar o que não pode ser mudado, e sabedoria para distinguir uma coisa da outra. Primeira coisa é eu ter esse entendimento. Essa coisa, eu consigo mudar? Depende de mim? Não. É outra pessoa. Então, eu não posso fazer nada. Morreu Maria Preá, como diz aqui, não tem como fazer. Então, o que está dentro da minha capacidade, dentro do que eu posso fazer, aí eu vou agir. É isso que Francisco de Assis está dizendo aqui para a gente. Ter esse discernimento de perceber quando é uma atribuição minha, onde eu posso agir, reagir, ou, se for outro, não tem como. Vamos lá. Agora o livro terceiro, chamado Plenitude. E logo no primeiro capítulo, é um dos que eu disse, a gente já poderia fazer uma palestra só sobre esse primeiro capítulo. Ele fala sobre o sofrimento, que é sobre isso que a gente está falando. E se vocês observarem, a gente está falando sobre a maneira do bem sofrer, de como lidar com os sofrimentos. Então, a dor, porém, não é uma punição. É importante que a gente entenda isso. Antes, revela-se um excelente mecanismo da vida a serviço da própria vida, porque é a oportunidade de reparação também. Para alguns vai vir como um alerta, né, para você despertar. Quando você fala sobre, vamos dizer assim, qual seria o papel da dor nas nossas vidas? Tem algum fundamento isso? Por que que ele fala bem-aventurados, felizes os que sofrem? Por que isso, né? Vamos ver aqui mais um pouco antes da gente refletir um pouco mais. Na variada gênese do sofrimento, ou seja, na origem dos sofrimentos, todo esforço para mitigá-lo sem a remoção das causas não logrará senão paliativos, adiamentos. Mesmo quando alguma injunção permite ou premia o enfermo com uma súbita liberação, se a terapia não alcançou as razões que o desencadeiam, ele transitará de uma para outra problemática sem conseguir saúde real. Só vai mudar o problema, a dor, o sofrimento. Então, quando fala aqui, uma coisa que a gente sempre fala nos tratamentos, não existe dor e sofrimento sem que exista uma causa. E quando ela fala nessa variada gênese de sofrimento, onde é que está a origem disso? Será que não é como o próprio o livro, agora, deixa eu ver se eu me lembro, As Dores da Alma, Vanderlei Oliveira, se não me engano, estou lembrando direito agora o autor, a média, eu acho que é, mas ele traz lá várias, a crueldade, o orgulho, a ilusão, o medo, a preocupação, o egoísmo, a perda, a insegurança, a repressão, a inveja, por aí vai. Tudo isso está na origem, na gênese das dores e dos nossos sofrimentos. Não é fora, está tudo dentro. O que acontece fora, muitas vezes, são consequências de sementes. A lei da semeadura, causa e efeito. A gente planta, a gente colhe, é simples assim. É fácil da gente entender. É fácil, difícil às vezes é de aceitar. Né? A compreensão, às vezes, não, eu entendo, mas não aceito, porque eu estou sofrendo demais. Ah, isso aqui está demais, está pesado demais para mim. Né? Mas é exatamente para que a gente entenda. E aí vem os dias de sombra. Aqui já está no quarto livro da série psicológica, que é Momentos de Saúde e Consciência. Vocês estão observando até os títulos, como eles, né, já são reveladores. Lá no capítulo 14 vai falar sobre dias de sombra. E todo mundo tem esses dias difíceis, né? Então, há mentes espirituais maldosas que te acompanham interessadas no teu fracasso. Reage-lhes à insídia mediante a oração. O
O pensamento otimista e restrita confiança em Deus rompe o modo contínuo dos desacertos, mudando a paisagem mental, de forma que não vitalizes o agente perturbador. Mais uma vez, ela está mostrando para a gente, para que a gente não dê força à negatividade. E aqui já está falando de uma coisa também externa, a mentes espirituais maldosas, obsessores, né? Não sei se a pessoa que está assistindo, também não vou revelar nome nem nada. Eu fui outra vez no centro espírita, eu cheguei lá, quando eu fui fazer um atendimento, ele me falou que eu estava acompanhada de um espírito. Eu falei, nossa, que novidade. Nós todos estamos acompanhados de espíritos direto, né? Então, se você chegar perto de mim, eu estou acompanhado, tá. Pelo menos o anjo da guarda tá. Se não tiver um anjo da guarda, vai estar o outro. Mas alguém tá. Porque eles se afastam também da gente, né? Se a gente não tiver na sintonia com o anjo da guarda, eles se afastam. Mas vêm outros. Quer dizer, vamos estar assim, não tem que ter medo disso. A gente tem que ter medo do que a gente pensa, do que a gente sente, do que a gente vibra. É isso que vai fazer com que a gente esteja acompanhado. Aliás, que tipo de companhia vai estar próximo da gente, né? Então, nossa, eu vou ficar em casa sozinha, não sei o que, sozinha, né? Aquele vídeo que tem na internet. Tem lá um vídeo curto espírita. A gente nunca está sozinho, não é? Então, é isso. Quando a gente vibra coisas boas, a gente vai estar sempre bem acompanhado. E também da outra forma. Então, o que acontece? Essas mentes estão falando aqui para a gente, quando a gente abre as portas ou não, todos nós abrimos portas, janelas, gavetas às vezes, e se aproximam essas mentes que querem nos atrasar, nos atrapalhar, nos fazer mal, de alguma forma. E o que diz que é para a gente fazer? Oração, pensamento positivo, confiança em Deus. Isso resolve 100% o problema? Ajuda muito. Tem casos que são mais graves, que realmente a gente precisa de um tratamento espiritual, porque já passa um pouco o negócio, como a gente fala que as desobsessões complexas, né? Se a gente chegou já a esse nível, de estar obsediado a esse nível de estar aparelhos parasitas, magia, de certa forma, uma oração já não vai servir para resolver o problema. Ela ameniza, ajuda no dia a dia, mas tem a necessidade de ajuda realmente espiritual, numa casa como essa, que faça um tratamento. Uma pessoa que às vezes tem um certo desequilíbrio, a gente precisa de um psicólogo, de um psiquiatra, de ajuda externa. A gente não consegue fazer um tratamento sozinho. Por mais que a gente busque o equilíbrio, é importante a gente ter o diálogo, se abrir com as pessoas, conversar com elas. Então, é sobre isso. E sem falar aqui, eu não falei aqui na questão da vibração das mentes espirituais maldosas externas. Eu não falei da interna, que é a autoobsessão, né? E muitos de nós, devido exatamente a gente pensar de forma negativa, pensamento que não é otimista, acaba vindo também. A gente mesmo faz uma auto-obsessão. Tem até uns memes aí na internet, que os obsessores chegam assim, aí, não vou mais obsediar, né? Ele já está obsediado demais. Precisa de mim, mas não. Procurar outro. Né? Então, a gente mesmo faz esse papel, muitas vezes. E ainda nesse livro quarto, aí vem aqui algumas soluções para a gente, tá? Sempre importante a gente ouvir essa. Então, ouve uma música enriquecedora, que te leve às reminiscências agradáveis, ou planificações animadoras. Na internet tem pessoas fazendo sobre a vibração das músicas, não sei se vocês já viram, né? Então, tem músicas que elas te elevam a vibração, te fazem se sentir bem, positivos, vivos. Às vezes você está ali, borocochosinho, bota aquela música que você gosta, aí você... né? Então, não ficar ali naquele limbo ali, naquela nuvem negra na cabeça. Procurar alguma coisa que te faça sair da situação. Ler uma página edificante do Evangelho ou uma obra de conteúdo nobre, a fim de que te renoves emocionalmente. Às vezes, quem faz o dedinho lá encontra. Quando você vê coisas boas na internet, começa a se mostrar para você aquelas páginas que você curtiu. E aí você está lá, você segue lá frases de Joana de Ângeles, de Emmanuel, Chico Xavier, e aí do nada você está ali com dificuldade, abriu, passou, nossa, vem aquela frase ali que já te... Olha aí, que eu estava precisando, né? E quem nunca aconteceu isso, né? Eu estava precisando exatamente ouvir isso daqui. Chega uma mensagem de alguém, você vê, é sobre isso. Às vezes um texto já te desperta.
Eleva-te a Deus e romperás as cadeias da aflição. O que eu falei aqui no início? Vamos elevar nossa vibração, levar o nosso pensamento até Deus. Porque assim como fez Zaqueu, né, que subiu na árvore, é uma exemplificação de se elevar. Não é somente a questão de você estar em cima. A gente espera que Deus, que Jesus, que venham até a gente, desçam até essa vibração. Mas é muito melhor a gente ir ao encontro elevando as nossas vibrações. Pensa no teu futuro ditoso que te aguarda. Que isso? É pensar em coisas boas, positivas, aquilo que eu penso para mim. Se a gente vive num material, o pessoal não costuma dizer, eu quero uma casa, mentaliza a casa, desenha ela do jeito que você quer, faz o arquiteto, quer comprar um carro, vai, faz um test drive. Quero manter meu equilíbrio emocional, mental, o que eu preciso fazer? Meditação, todo dia eu vou fazer. Então, eu começo a mentalizar eu bem, eu saudável, eu sou saudável, eu tenho saúde. Essas coisas que a gente sempre costuma fazer, coisas positivas, que a gente eleva a nossa vibração. E para completar aqui as 5 dicas, contempla uma região que te arranque do estado desanimador. Contemplar é visualizar, é perceber, enxergar. Se a gente está, poxa, estou triste, ó dia, ó azar, nada dá certo para mim, né? A vida está tão difícil. Rapidamente, quando você percebeu o ó, já muda logo. Opa, não vou entrar por esse caminho aqui, não. Porque só vai me trazer mais. Eu vou atrair coisas negativas para a minha vida. Eu não quero isso. E eu posso escolher. Então, eu vou escolher não ir por esse caminho. E ela diz mais: há sempre sol brilhando além das nuvens sombrias. E quando ele é colocado no mundo íntimo, nenhuma ameaça de trevas consegue apagar-lhe, ou sequer diminuir-lhe a intensidade da luz. Então, é uma luz que ela é, mais uma vez, repetindo, de dentro de nós. Essa luz ela tem que estar radiante, até para as pessoas que chegarem próximo da gente possam percebê-la. E aqui fica ainda, para arrematar, mais algumas dicas, né, sobre essa questão dos dias de sombra, dias difíceis. Tem dias mais tranquilos, tem dias mais atribulados, né? Então, vamos dizer que seja um mantra. A luz divina envolve-me e rompe as trevas exteriores que teimavam a sitiar minha amargura. Deixo-me clarear, e todas as dificuldades se desfazem, ensejando-me ver melhor o programa da existência. O pessimismo desaparece e a irritação se acaba. Estou destinado ao êxito, à vitória, que buscarei com a mente enriquecida de entusiasmo. Banho-me de luz externa e sou luz interior. É um mantra. Se você pega isso aqui e repete todos os dias, você está colocando coisas positivas, vibrando isso, né? Então, a gente às vezes fala, Deus me ajude, mas a gente precisa se ajudar, a facilitar o trabalho dele na vida da gente, né? O que mais aqui? O livro 5 da série psicológica da Joana fala sobre o ser consciente. E agora, exatamente, eu acabei de falar sobre o ó dia, o vida, o azar, exatamente esse capítulo fala sobre as queixas, né? Permanecendo na infância psicológica, mais uma vez, Joana de Anjos traz isso para a gente, num livro diferente. Aquele que de tudo se queixa tem a personalidade desestruturada, permanecendo sob constantes bombardeios do pessimismo, do azedume dos raios destruidores da mente rebelde. A queixa, como ferrugem na engrenagem do psiquismo, é cruel verdugo de quem a cultiva. Substituída pela compreensão perante os fenômenos da vida, constitui mecanismo valioso de saúde psicológica. Saúde psicológica é uma das coisas que está sempre sendo buscadas nessa série. Essa questão da gente estar sempre voltando, fala sobre o bombardeio de negatividades. Quem não é, conhece alguém que é desse jeito. Está sempre reclamando de tudo na vida. Diante de quaisquer injunções perturbadoras, o enfrentamento tranquilo com as ocorrências deve ser a primeira atitude a ser tomada. O discernimento. Deixando-se conduzir pela razão lúcida e descobrir-se a real finalidade de todos os fatos existenciais. Então, quem aqui, por exemplo, a gente mora aqui no Ceará, às vezes no Rio de Janeiro também, em um determinado local, está dando 40 graus. Quem não reclama da temperatura? Nossa, mas está quente hoje. Ou então está frio.
né? E aí a gente que come diferente, né, fala assim, frango de novo, né, Zão? Frango de novo, né? Os filhos querem um cardápio diferente. Nossa, eu vou comer outra coisa hoje. Isso é reclamação, a gente não percebe. O café tá frio, né? Dinheiro não dá para nada. As piadinhas que a gente faz já recebe. É igual menstruação. Chega, vem uma vez por mês, só dura 4 dias. Para alguns, né? Tem gente que brinca com essa piada. Aí já isso é reclamação, de certa forma. Aí o pneu tá careca, eu já tenho que fazer isso. E começa. Você começa a reclamar, reclamar, reclamar. E sem perceber, está no automático. Né? Das séries que a gente recebe na academia, né, Zão? Tá pesado que negócio. Hoje, né? E tudo na vida da gente. O trabalho hoje foi difícil. Às vezes a gente só faz uma constatação que é diferente, né? De você. A gente tem que ter um discernimento do que é você estar reclamando, a vibração da reclamação. E uma coisa que você está ali constatando. Não, hoje eu tive um dia difícil, mas eu superei, eu olhei para esse outro lado, eu falei de forma positiva e saí da situação. Pronto, solução. Não ficar ali mergulhado naquilo que é negativo. O que mais? Autodescobrimento, o 6º livro da série psicológica. O título já fala sobre a questão da reforma íntima. E a consciência e sofrimento, no capítulo 3. Joana diz o seguinte: em face da sensibilidade que é constituído, o ser humano também experimenta a purificação mediante a dor, que gera os sofrimentos psicológicos, físicos e morais, que o propelem ao aceleramento do esforço de sublimação na qual conseguirá a planificação. De certa forma, traduzindo aqui, às vezes a gente está estagnado. A gente para no nosso processo. Normal, às vezes você está numa caminhada, numa corrida, eu vou dar uma desacelerada aqui, e às vezes você para. Dentro do teu processo evolutivo, nos anos que a gente tem, às vezes você se afasta de uma religiosidade, seja, não que você tenha que estar enfiado toda semana dentro de uma religião, de uma seita, seja o que for, para você poder crescer. Porque se você tiver tudo dentro de você, você vai estar vivenciando isso dia a dia. Mas isso aqui nos fortalece. Devido exatamente a essa infantilidade psicológica, a nossa necessidade ainda de estar se alimentando de coisas boas, é importante que estejamos reunidos, revendo essa questão do evangelho, alimentando nossa alma todos os dias. Então é um momento importante esse daqui. Mas às vezes a gente para, dá uma estagnada e vem um problema, vem uma dor, acontece uma situação que te desperta e você, ou eu preciso voltar para lá, eu estou precisando de um tratamento de novo. E você dá aquela parada e volta, acorda. Desperta em você uma necessidade de estudar mais, de entender mais sobre as questões da vida. Porque às vezes a gente fica preso em tantas coisas pequenas, né, do dia a dia, a gente fica vendo coisas na televisão e você fica refletindo sobre coisas que não tem muito fundamento. Vai ajudar no teu crescimento, desenvolvimento espiritual? Não, então para quê? A pessoa vem falar mal de outra pessoa, aquele crivo, né? Isso vai me ajudar em alguma coisa? Não. Então a gente procura mudar e focar nas coisas que são realmente positivas. Diante da ignorância da necessidade de evoluir. Olha aí. Estágio de adormecimento da consciência. O sofrimento lhe apresenta agressivo e brutal, gerando revolta e alucinação, muitas vezes. Então, de certa forma, o que quer dizer aqui? Faz com que a gente saia de uma determinada zona de conforto. E muitas vezes, ou muitas pessoas, não entendem que nós estamos aqui para crescer, para se desenvolver, para evoluir. Então, isso é que é ignorância, é o não saber, é ignorar essa necessidade que nós todos temos. Quando a gente deixa de ignorar e a gente entende, não, eu preciso crescer, eu preciso evoluir, eu preciso me desenvolver. Então, eu vou fazer por onde? Me libertar, e com isso eu evito determinadas dores e sofrimentos. Quantos, vamos chamar de livramentos, né? Sem que a gente perceba, a gente acontece com a gente. Eu estava comentando hoje, tantos acidentes acontecendo na cidade, aqui na nossa, por exemplo. Outro dia eu estava vindo para o trabalho aqui, e né, agora um mês atrás, mais ou menos, o cara bateu atrás do carro. Bateu no pneu do carro. Não teve nada o carro, eu não tive nada. Ele também não se machucou muito. Atrasou um pouco o processo, vem aquelas coisas, né? Que acontece às vezes para
Como é que é desestabilizar, né? Deu um trava, tá difícil aqui ainda por causa do dente, mas essas coisas acontecem, quando a gente percebe, a gente começa a ver, poxa, eu poderia agradecer pelo que aconteceu. O pessoal não se machucou, eu também não, pude seguir em frente e agradecer. Às vezes você vê uma coisa, poxa, vai acontecer, esse cara é maluco, passou na preferencial, e você perde ali aí o equilíbrio. E não precisa. Às vezes acontecem coisas mais graves também, né? A coisa é mais séria, foi tranquilo. Mas é como você lidar com determinadas situações. O que mais? Desperte e seja feliz. Aqui é o livro 7º dessa coletânea. O capítulo 9 fala sobre o arrependimento e reparação. O arrependimento sincero constitui a elevada conquista do sentimento humano. O amadurecimento da razão e da emoção, ele surge após a análise do erro, com a consequente descoberta da falha pessoal no julgamento, na atitude e na conduta em relação a outra pessoa. Então, não é o que a outra pessoa acha que você fez. É a sua análise que vai te colocar numa situação de crescimento e desenvolvimento. E num processo de conduta diferenciada e de reparação do erro. Procurar, como Jesus disse, vai e não peques mais. É nessa busca, né? Então, é uma autoanálise, na verdade. Essa busca pelo autoconhecimento, autoentendimento, para que você possa realmente se arrepender, é importante você entender que você realmente errou. Porque se você não percebe o erro que cometeu, você não vai trabalhar nesse sentido de não cometê-lo novamente. E acaba acontecendo os deslizes. Aí vem a questão do entendimento da ignorância. O que mais? O indivíduo certamente tem o direito de errar. Condição normal da sua humanidade. Prosseguir, porém, no comportamento insano ou danoso significa primitivismo. É onde a gente mostra que a gente está mais próximo do homem antigo do que do homem novo. Permanência no estado distinto. À medida que o discernimento propele o ser à visão correta sobre a vida, o arrependimento aparece como forma de conscientização e de responsabilidade. Vê que aqui não usa a palavra culpa, usa a palavra responsabilidade. Então, primeiro aqui foi a aceitação. São estágios. Aceitação, arrependimento e reparação. São processos que acontecem aqui e no outro plano também, na outra dimensão, quando a gente volta para lá. Né? Esse entendimento. Aceitação, arrependimento e reparação. No livro 8 da série psicológica, pelo que eu estou vendo aqui no nosso horário, como são 16 livros da série, a gente vai fazer 8 hoje. Só vai dar tempo de fechar nos 8. E aí a gente fica para continuar na próxima semana que eu tiver compromisso com vocês aqui na quarta-feira, tá bom? Então, antes mesmo de encerrar... Tudo bem. 8º. Vida, desafios e soluções. Da Camila? No capítulo 2... Foi para lá? O significado do ser existencial. E Joana diz o seguinte para a gente, que ninguém vem à Terra para sofrer. Ninguém vem para sofrer, senão para reparar, adquirir novas experiências, desenvolver aptidões. Aqui quando eu começo a falar isso aqui, eu já me lembro dos talentos. A gente vem com determinados talentos e vem para cá para desenvolver, para adquirir novas experiências, crescer interiormente. Todos esses empecilhos que defronta fazem parte da sua proposta de educação, devendo equipar-se de valores, discernimento, para superá-los e avançar com desembaraço na busca da sua afirmação planificadora. Esse entendimento é importante. Não viemos para sofrer. Quem passa, a gente já entendeu até aqui, até nesse 8º livro, já ficou o quê? De certa forma, por mais que tenham mais livros para a gente refletir, a gente já pode verificar aqui que tem um conteúdo mostrando o início, tem um meio e tem soluções também. A gente trouxe algumas soluções já de como a gente agir diante desses sofrimentos e das dores. Na segunda parte também vem todo esse conteúdo. Então, entender essas possibilidades, agradecer a Deus por essa vida, desafios e soluções,
é muito importante para o nosso crescimento, nosso desenvolvimento, para que a gente possa, nessa busca do autoconhecimento, entender o motivo das dores e do sofrimento. Por que isso está acontecendo na minha vida? E eu fazer tudo e focar exatamente na saída desse processo, na saída da dor, do sofrimento, através de tudo que foi dito aqui, da meditação, da prece, do autoconhecimento, do estudo do Evangelho, das boas leituras, ouvir boas músicas, né? O nosso comportamento, equilíbrio mental, psicológico, ação com as outras pessoas. Então, só para a gente dar uma pincelada mais ou menos no que foi dito hoje. Eu não sei para vocês, mas para mim passou muito rápido, porque tem muita coisa ainda aqui e realmente vai ficar para outra semana, né? Agradeço aí a paciência de vocês e quem estiver assistindo depois no YouTube, quiser assistir com a gente ao vivo, entre em contato para poder entrar nos nossos grupos, né, de WhatsApp, para poder participar e também dos tratamentos que são feitos, tá? Eu vou tirar aqui a luz para a gente passar para a nossa dinâmica de hoje.